A graça e a paz. Vamos mais de um devocional, hoje do dia 18 de março, e vamos fazer uma breve oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Jesus, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, te agradecendo, Senhor, pelo dia de hoje, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos vivos, por essa oportunidade de o Senhor nos dar mais uma oportunidade, de recomeçar, de construir um dia, Senhor. Na tua santa presença e diante da tua misericórdia, graça nós te damos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. E o devocional de hoje vai falar: idade é número, maturidade é escolha. E está lá no livro de Provérbios 17, do versículo 14, que diz assim: começar uma briga é como abrir a comporta de uma represa. Portanto, pare antes que interrompa a discussão. E isso é muito sério, porque diante de uma briga ou até de uma discussão, é preciso que realmente você tenha controle e domínio próprio, para poder parar, silenciar. E nem todo mundo consegue, Hoje eu posso dizer a você que eu tenho esse controle, mas também posso lhe dizer que alguns anos atrás eu não teria ele. E não tem nada a ver realmente com a idade, e sim com a maturidade e com as escolhas que a gente faz. E aqui mais adiante diz: boa parte dos nossos avanços ao longo da vida dependerão de nossas iniciativas. Já parou para pensar que amanhã você trilhará a estrada que construiu hoje? Com certeza. Os passos que nós damos hoje é os que a gente vai trilhar no amanhã. É como planta, como árvore. Tudo que nós colhemos, tudo que nós plantarmos, nós iremos colher. Assim é o que a gente constrói também para a nossa vida. E essa responsabilidade pode soar assustadora, mas é a realidade. Nossas escolhas e posicionamentos no presente definirão o quão maduras estaremos no futuro. Engana-se quem acha que isso depende da idade. Não depende da nossa idade. Isso depende das nossas escolhas, isso depende dos nossos posicionamentos, isso depende daquilo que a gente quer para a nossa vida, para o nosso futuro. Isso é tudo, Quando nós escolhemos trabalhar, nós estamos determinando algo em nossas vidas. Nós não estamos escolhendo trabalhar simplesmente porque nós gostamos de trabalhar. Não, nós almejamos algo, nós queremos algo para a nossa vida, para o nosso futuro, e é algo que também nos vai preencher como pessoas, como seres humanos, como algo que vai nos capacitar, vai nos posicionar como pessoas, Então, tudo que a gente trilha no nosso caminho é algo para nosso crescimento e com certeza para o nosso futuro. E aqui também diz: o que a nossa boca não fala, o nosso comportamento denuncia. Verdade. Muitas vezes a gente não abre a boca para falar, mas o nosso comportamento diz. Isso é muito sério, porque também pode ser o contrário. Às vezes nós falamos uma coisa e nos comportamos de outra, Então, a imaturidade é facilmente percebida quando nos portamos de maneira imprudente. São aqueles momentos em que somos tomadas pela ira e a inveja, quando causamos contendas e confusões, o instante em que decidimos não perdoar ou revidar algo que fizeram contra nós. Isso tem muito a ver não só com maturidade, Isso também tem a ver com crescimento espiritual. Porque quando nós crescemos espiritualmente, nós sabemos que contendas, fofocas, invejas, tudo isso são coisas que não constroem nada para a nossa vida. Muito pelo contrário. Espiritualmente falando, são coisas que só ao longo do nosso caminho, ao longo do nosso percurso, a gente vai ver que são coisas que a gente tem que deixar para trás e ir largando, porque
nada disso serve positivamente para a nossa vida. Então, automaticamente, são coisas que, espiritualmente falando, quando nós crescemos, né, na nossa vida com Deus, com o Senhor, nós vamos deixando isso para trás e vamos amadurecendo, sim, espiritualmente. E mais adiante diz: a maturidade, por sua vez, consiste em entender que não precisamos despertar nossa energia com certas situações, porque muitas delas apenas nos distraem e geram desgaste a nós e aos outros. Com certeza, isso também iremos ver que levar a certas discussões, levar a certas brigas, levar certos conflitos adiante, muitas vezes nem traz crescimento, nem traz benefício e nem é bom para a nossa vida, em nenhum sentido. Então, que possamos ter hoje maturidade, né, para que a gente venha a ver realmente se vale a pena, né, iniciar qualquer tipo de discussão, né, qualquer tipo de fofoca, qualquer tipo de sentimento negativo, né, ou que você venha realmente, né, pedir ao Senhor, né, instrução, né, colocar diante da presença dele, né, se vale a pena realmente você se justificar diante de algumas coisas, né, e isso é muito importante, né, quando nós crescemos espiritualmente, levamos muitas coisas como prioridade, né, e princípio bíblico para o Senhor. Porque nós sabemos que não é pela nossa força, não é pelo nosso querer. Então a gente apresenta diante do Senhor. E o Senhor é paz. O Senhor não é contenda, o Senhor não é discórdia, o Senhor não é conflito, o Senhor não é guerra. Então, quando estamos amadurecendo numa vida cristã, essas são uma das coisas que nós deixamos para trás. Então, tenha a sabedoria de evitar discussões desnecessárias, fofocas, intrigas, e não tente revidar todos os ataques que receber. Às vezes, ser discreta e reservada são atitudes que apontam para a sensatez. Nunca se precipite ou haja por impulso quando estiver irritada, ferida ou chateada com alguém. Busque no Senhor a melhor maneira de resolver os conflitos, com mansidão e humildade. Lembre-se, a maturidade nos leva em direção à justiça e à paz. Até porque, diante do Senhor, se nós não estamos errados, se não fizemos nada para que o conflito acontecesse, nós não precisamos nos justificar. O Senhor nos justifica, né? E estamos para trazer a paz, né? O nosso caminho é feito para a luz, não é feito para as trevas, não é feito para os problemas e discussões, né? Se eu não puder entrar no ambiente para trazer a paz, eu nem entro. Eu tenho hoje essa maturidade, né? Se eu estou num ambiente onde tem várias pessoas e entre elas umas estão falando das outras, se eu puder me retirar, eu prefiro. Se o ambiente não der para eu me retirar, eu prefiro me calar. Então, isso é questão de quê? De maturidade, não tem nada a ver com idade. Às vezes você envelhece sem entender, sem compreender. E Provérbios aqui diz justamente isso, né? Começar uma briga é como abrir a comporta de uma represa. Veja só, a represa é uma enxurrada de água. Então, quer dizer, quando você inicia uma briga, é isso que você faz. Portanto, pare antes que interrompa a discussão. Então, aqui está dizendo que é melhor você parar. Não abra a represa. Então, esse devocional de hoje, ele nos ensina, né? Primeiramente, a entregar ao Senhor
tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos faz mal, né? Estamos num mundo que a gente vive disposto a qualquer coisa, a qualquer situação, né? Em qualquer ambiente que você possa estar. Mas que eu e você venha ter maturidade para antes de abrir a represa, a gente interromper esse ciclo, né? Muitas vezes é melhor você silenciar, se calar, não significa que você fracassou, não significa que você foi fraca, não, muito pelo contrário. Significa que você foi madura o suficiente para fechar a porta da represa, para interromper algo que, com certeza, não ia trazer nada de benefício para a sua vida. Então, que antes que eu e você possa pensar muito, antes da gente entrar em qualquer desse ciclo vicioso que é de intrigas, de fofoca, de contenda, esse devocional é para isso, né? Que não é uma questão de idade, não importa a sua idade, importa sim que você amadureça, que você cresça, que você veja quais são os seus princípios, quais são os seus valores, aonde é que você está alicerçado. Isso é o que importa para mim e para você. Fica na paz, tenha um bom dia na presença do Senhor.